Este programa é livre para todos os públicos. Olá! No Olhar Independente de hoje a gente traz um curta que conta a história de resistência, que mostra a luta do povo indígena, e para falar sobre essa produção e sobre um pouco mais sobre sua trajetória, a gente conversa com o realizador Hernani Silveira. Seja bem-vindo, Hernani, ao Olhar Independente. Obrigado, Érica. É um prazer compartilhar esse momento aqui com todos vocês. Voltar aqui ao estúdio do Olhar Independente é realmente um privilégio. Pois é, a gente estava falando, né? Você veio aqui no início do programa, há 10 anos atrás, e no início da sua carreira. Então, meio que a gente caminhou juntos, né? O Olhar Independente e você no audiovisual. Fala um pouquinho dessa tua trajetória, Hernani. Érica, a primeira vez que eu estive aqui no Olhar Independente, há 10 anos atrás, eu tinha trazido um experimento audiovisual chamado Body Movie, que tinha sido selecionado por uma das mostras do Goiamum Audiovisual. Goiamum Audiovisual, Isso. E eu estava no começo da universidade, estudava comunicação social, era estagiário do Núcleo de Cinema e Vídeo com o professor Fábio de Silva, que foi um grande mestre que eu tive nesse momento da academia. Sim. E depois dessa experiência na academia com a comunicação social, eu fui viajar, né? Viajei pela Argentina, pelo Chile, estudando produção audiovisual latino-americana. Depois eu fui estudar roteiro cinematográfico em Cuba. Passei um tempo lá estudando roteiro de cinema com o professor Francisco Lopes Sacha e o Eliseu Altunaga, que são dois monstros da literatura, cinematografia, da arte, da poesia. E isso mudou muito a minha vida, porque quando eu voltei para o Brasil, muitas portas se abriram. Eu comecei a trabalhar como freelancer em diversos projetos diferentes, desde publicidade e propaganda até programas de televisão, documentários, ficções, curtas, médias, longas, webséries. Aí, há 5 anos atrás, eu viajei para a África para fazer uma série de documentários, fotografias. Foi uma experiência muito intensa na minha vida. A África foi uma grande escola, muito profunda nas vivências que me propôs. Na época eu viajei com meu amigo Erison Pedro, que é um grande cineasta aqui do Rio Grande do Norte, e passamos 2 meses lá em Cabo Verde, no Senegal, e em Guiné-Bissau, fotografando e fazendo filmes de temáticas diferentes. Isso foi muito importante. E, em seguida eu viajei para a Tailândia com meu amigo Pedro Medeiros para fazer uma viagem fotográfica. É algo que a gente já planejava há algum tempo. E na ida para a Tailândia apareceu a oportunidade de produzir esse documentário, que foi um presente que o universo nos deu, porque nós somos acolhidos por uma tribo indígena, Tupi-Guarani, no litoral de São Paulo, em Peruíbe. E podemos vivenciar um pouco do dia a dia deles e podemos registrar a fala, que foram falas que realmente mexeram tanto com a gente, que foram falas transformadoras para a nossa vida e para a nossa perspectiva de cineastas independentes. Então, A Terra Me Disse é o último filme que nós produzimos juntos, eu e Pedro Medeiros, e tivemos o auxílio de um grupo de um coletivo anarquista chamado Semente Negra, lá de Peruíbe, que nos possibilitou essa vivência cinematográfica com os indígenas da aldeia Tapirema, que fica em Peruíbe. E como é que foi essa vivência, né, com o povo indígena, no caso, para a produção do filme? Então, eu e Pedro, nós estávamos de passagem por São Paulo, porque tínhamos feito um trabalho na Chapada Diamantina, na Bahia, e na sequência a gente já foi direto para São Paulo para nos preparar para pegar o avião para a Tailândia. Só que quando a gente chegou lá, nossos amigos da Semente Negra falaram da necessidade de se registrar a fala e o dia a dia dessa família
indígena que passava por uma série de conflitos naquele momento, porque essa família é uma família incrível, na pessoa da Dona Catarina, que foi uma das primeiras caciques mulheres dessa tribo, que naquele momento eles viviam um conflito familiar, levando em consideração que na aldeia indígena todos são parentes, né, de alguma forma. E eles viviam em uma aldeia indígena onde o cacique que estava conduzindo os trabalhos naquele momento era um cacique totalmente contraditório, um cacique bolsominion. E violento, perigoso, por conflitos com a família de Dona Catarina e do pajé Amâncio e do pajé Mirim. Eles optaram por sair da aldeia, deixar todo aquele ambiente que eles contribuíram ao longo de 50 anos para construir e se alocar em outra ponta da área de proteção e criar um novo aldeamento. Só que nessa transição de uma aldeia para essa nova aldeia que eles começaram a projetar, muitos conflitos foram aparecendo. A necessidade de conseguir água, porque essa área onde eles se alocaram foi desgastada ao longo de 60 anos por causa da mineração, então a qualidade da água já não era a mesma que eles conheciam de décadas atrás, e então eles continuaram sofrendo com conflitos a partir do cacique anterior, porque existia um trabalho de empoderamento da aldeia através de um projeto chamado Vivência da Aldeia, que promovia dentro da aldeia vivências indígenas, tipo Dona Catarina, ela promovia um curso de fitoterapia indígena para mulheres. E as mulheres da capital de São Paulo, que tinham interesse nessa temática, iam até a aldeia, pagavam uma taxa para vivenciar ao longo de um final de semana os conhecimentos indígenas que foram passados para a Dona Catarina pela mãe dela, que recebeu esse conhecimento da avó dela, e Dona Catarina dá continuidade a esse processo. Só que, a partir desse conflito com o cacique bolsominion, ele meio que anulou a vivência na aldeia e criou uma própria vivência lá que visava muito mais a capitalização pessoal dele do que a transmissão dos conhecimentos, como era a natureza do projeto quando a Dona Catarina, o pajé Amâncio, o pajé Mirim faziam a direção desse... Fez uma própria alteração na tradição, né? Hernani, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai assistir o trailer e volta para continuar esse nosso bate-papo, certo? Então, com vocês aí o trailer do documentário A Terra Me Disse. Nhanderu, era uma écola ar, tchê adjeroviá, pamé apu, orereve, có, ubupore umaé, oreputumoamá, tchê adjeroviá, Nhanderu é terra. Hai ei ei ai ei hai ei ei hai ei hai ei ei hai ei. Converso com o vento, eu converso com a chuva, eu converso com o tufão e a trovoada. Pra que índio quer tanta terra? Pra quê? Pra simplesmente preservar para o futuro. Né? Para que um dia as crianças possam saber o que é uma árvore, o que é um remédio do mato, porque muita gente não conhece. Eu sou o enfermo, eu sou o médico, eu sou o medicamento. Eu sou as três coisas num tempo só. Aí eu desci numa praia, ele me deixou numa praia, ele falou, agora não está na hora de você ir embora.
Então você vai ficar para você dar força para o seu povo. Assim, nós indígenas sempre vamos resistir a tudo. Então, uma produção interessante, né, Hernani? A gente viu, acabou de assistir e com certeza proporcionou muita experiência para vocês, né? E aí, quais são os projetos agora com esse filme de distribuição e os projetos futuros de vocês? Então, esse filme ele foi realizado sem nenhum incentivo público, privado, apenas pelo amor ao cinema mesmo, que eu e meus amigos construímos ao longo desses anos, e a proposta agora é distribuir esse filme a partir de mecanismos alternativos, né? Estamos cadastrando o filme em algumas plataformas de distribuição eletrônica, faremos a distribuição nos festivais que estão mais próximos, e faremos uma distribuição alternativa a partir da necessidade e do que tiver disponível para a gente. Ok, mais alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria de falar? Gostaria só de agradecer o espaço no meu nome, em nome de Pedro Medeiros e de todos que ajudaram a realizar essa obra cinematográfica. E nós agradecemos a presença de vocês, a disponibilidade, né? E desejamos muito sucesso nessa produção e em futuras produções, ok? Então até a próxima, a gente espera ver você aqui mais vezes. Obrigado. E esse foi o Olhar Independente de hoje. E você aí também pode participar do nosso programa. É só entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no Instagram ou Facebook, Olhar Independente TVU. Eu espero você na próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau!